Livro Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Capítulo 8. Uma poderosa entrada. Como poderia ser? Tinha entregado minha vida ao Senhor e estava lutando para viver a vida cristã. Quando penso agora sobre o que estava acontecendo comigo, parece impossível. Em fevereiro de 1972, depois da minha experiência de renascer, eu sabia que meu coração tinha sido purificado, mas as dificuldades que eu enfrentava pareciam insuperáveis. Havia conflitos em casa, indecisão sobre meu futuro e uma autoimagem tão baixa quanto o chão sob meus pés. Oh, como eu lutava com minha vida! Era até difícil, às vezes, entregar todo o meu amor ao Senhor. Tinha tantas questões urgentes. Depois, 2 semanas mais tarde, fui preenchido com o Espírito. Esperava o céu na terra a partir daquele momento. Porém, isso não aconteceu. Minhas lutas diárias continuaram. Certamente, havia grandes momentos de alegria e júbilo. E eu não teria trocado minhas experiências espirituais por todo o petróleo na Arábia Saudita. No entanto, lá no fundo, havia uma pergunta perturbando que me perseguiu durante meses. É só isso, eu me perguntava. A pergunta não desaparecia. O Senhor não tem mais alguma coisa para mim? De repente, no meio de uma noite fria de dezembro, quase 2 anos depois de ter encontrado Cristo, aconteceu. Quando deitei em minha cama, em Toronto, o Espírito Santo fez uma poderosa entrada no meu quarto. Parecia um choque elétrico e um cobertor quente, ao mesmo tempo. Demorei apenas alguns dias para perceber o significado do que tinha acontecido. Minha luta tinha acabado. Havia encontrado a simplicidade da vida cristã, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Hoje, meu coração ainda está inquieto, mas por um motivo completamente diferente. Estou profundamente preocupado porque milhões de cristãos nunca receberam nem mesmo um pouquinho do que Deus tem guardado para eles. Estão perdendo a melhor parte. E nunca saberão quão maravilhoso caminhar com Cristo pode ser, até descobrirem a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que nos ajuda com a luta. Basta de lutar no momento em que o Espírito entrou na minha vida, não precisei mais lutar contra meus adversários. Eles ainda estavam lá, mas a luta e a preocupação pareciam desaparecer. O que me aconteceu foi a mesma coisa dita a Israel séculos atrás pelo profeta Ezequiel. Vivendo numa época de agitação política, o Senhor disse a ele: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, 26, 27. O problema ainda existe hoje. Milhões de pessoas estão em uma luta diária para manter as leis de Deus e estão perdendo a guerra porque não entendem o plano de batalha do Pai. Sua estratégia não poderia ser mais sucinta: vou colocar meu espírito dentro de você, diz o Senhor. E por que essa é a meta dele? Ele quer fazer com que você, do fundo de seu coração, siga os estatutos dele. Quer que seja fácil para você manter a lei dele. Você acha difícil cumprir os mandamentos de Deus? Não se sinta sozinho. É totalmente impossível conseguir por si mesmo e Deus não espera isso de você. É preciso ajuda. Porém, a quem você deve recorrer? Deus Pai está no céu, assim como Deus Filho. Você precisa de um amigo aqui e agora, e a pessoa da Trindade que habita sobre a terra é o Espírito Santo. É ele que você precisa desesperadamente conhecer. Se você fizesse uma pesquisa e perguntasse às pessoas o que mais queriam de Deus, a resposta provavelmente seria: quero que Deus fique feliz comigo. E é o que o Senhor prometeu ao profeta Ezequiel. Deus falou: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Ezequiel 39, 29. No momento em que o Espírito Santo se torna parte de sua vida, Deus vai começar a olhar na sua direção. Seu rosto vai começar a brilhar sobre você. O grande desejo do Pai é que você o receba, seja cheio dele e tenha comunhão com ele. Isso o fará feliz. É só começar a ler o livro dos Atos e você sentirá o que Deus planejou. Os apóstolos tinham um tremendo relacionamento com o Espírito Santo e a evidência está registrada em cada página.
Contudo, talvez mais inspirador seja o fato de que os atos continuem a acontecer ainda hoje. Se as obras milagrosas do Espírito Santo fossem todas registradas, não haveria uma biblioteca grande o suficiente para conter os volumes. O que transpirou no cenáculo não deveria ter sido surpresa. Antes de ascender ao céu, o próprio Jesus mandou seus seguidores não saírem de Jerusalém, mas esperarem pelo dom que seu Pai prometera, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1:04, 5. Cristo até descreveu o que seria e como mudaria suas vidas. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. V8. A chegada do Espírito, um vento violento. A vinda do Espírito Santo foi tão real quanto a vinda de Jesus à terra. Assim como os profetas previram o Messias, também previram a vinda do Espírito. Centenas de anos antes de Cristo, Deus disse a Joel: "E, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias." Joel 2:28, 29, o Espírito Santo veio. E que poderosa entrada! O som de um vento estrondoso. Línguas de fogo. Uma demonstração do poder de Deus. Sua chegada à terra foi completamente espetacular. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2:1-4. Foi exatamente como Isaías tinha previsto: com lábios trôpegos e língua estranha Deus falará a este povo. Isaías 28:11. Agora, quando Jesus nasceu, o momento foi marcado por paz e silêncio. Era uma linda noite em Belém, tão clara que os pastores seguiram a estrela até a manjedoura. Que contraste com o poderoso barulho que acompanhou a chegada do Espírito Santo! Criou tal clamor em Jerusalém que, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Atos 2:06. Eu costumava pensar que a frase, quando estava barulhento do lado de fora, significava que alguém estava correndo pela cidade dizendo: "Venham ver o que está acontecendo." Porém, não foi assim. O pandemônio do que aconteceu foi, literalmente, ouvido por toda a cidade. Veja, havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. V5. Consegue imaginar o que eles pensaram? A palavra diz que quando eles ouviram esse som, correram espantados para o local, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. V6. Completamente fascinados, perguntaram: "Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna?" V7,8. E quando eles ouviram-no declarar as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas, se perguntaram: "Que significa isto?" V12. Por que 120? Sua estrondosa chegada não aconteceu em um templo feito de pedra. Em vez disso, o Espírito Santo apareceu para 120 cristãos que se tornaram um novo templo de Deus. Você lembra que quando Salomão terminou seu templo, ele tinha 120 sacerdotes tocando cornetas? 2 Crônicas 5:12. As Escrituras registram que então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. V 13,14. Aconteceu novamente no cenáculo. 120 se juntaram e o Espírito de Deus encheu o templo. Por que 120? É o número do fim da era da carne e o começo da era do Espírito. No Gênesis, onde por 120 anos, Noé construiu a arca, a era da carne terminou. Deus disse: "Por causa da perversidade do homem meu Espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Gênesis 6:03. É precisamente por esse motivo que o Senhor juntou 120 no Pentecostes, para que Deus Espírito Santo pudesse ser liberado entre as nações.
Foi o que marcou o começo da Era do Espírito. Os observadores não conseguiram entender o que estava acontecendo. Alguns zombaram deles e disseram: eles beberam vinho demais. Atos 2:13. Porém Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, v. 14:16. Os 120 estavam tão cheios do Espírito que não conseguiam se aguentar sobre suas próprias pernas. O Espírito era tão poderoso que tomou controle das ações dos cristãos. Ele operou mudando seus discursos, suas emoções e seus comportamentos. O que Jerusalém testemunhou não foi embriaguez, mas a incrível alegria que surge quando o Espírito toma controle. Já fui acusado de algumas coisas também. Que transformação no time do Pedro! Isso fez com que surgisse o pregador que havia nele, e ele levantou sua voz e falou com ousadia para a crescente multidão. Porém, quem você acha que lhe entregou as palavras? A mensagem cativante vinha do Espírito Santo. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:5. Isso mesmo. O Evangelho é pregado pelo Espírito Santo. Lembre-se, a palavra diz, o Espírito trabalhando com eles. É ele quem faz a obra. Agora veja o que começa a acontecer de repente no livro dos Atos. O Espírito Santo dá enorme autoridade àqueles que o recebem. São 3h quando Pedro e João estavam indo ao templo e estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo, Atos 3:02. Virando-se para o mendigo desgrenhado, Pedro e João olharam bem para ele, então, Pedro disse: olhe para nós. v. 4. É uma coisa maravilhosa ver um homem completamente entregue ao Espírito Santo. Pedro estava cheio de uma ousadia e de um poder que nunca tivera, quando olhou profundamente dentro da alma daquele pobre homem, olhando diretamente pelos seus olhos. O mendigo sabia que Pedro e João não estavam brincando. Uma coragem sagrada tinha tomado posse dos apóstolos. Quando Pedro disse: olhe para nós, o homem imediatamente olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. v. 5. Então, Pedro falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. v. 6. Ele o pegou pela mão direita, ajudou-o a subir e instantaneamente os pés e os tornozelos do homem ficaram fortes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. v. 8. Você pode imaginar a consternação no templo? O mendigo fez uma entrada triunfal. Eles o reconheceram imediatamente, ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. v. 10. Não é uma experiência de ontem. O poder e a autoridade que os apóstolos receberam começaram a tocar as vidas em todo lugar. Seu ministério foi seguido por muitos sinais e maravilhas entre o povo. Atos 5:12. E qual foi o resultado? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. v. 14. Os sinais que se seguiram à vinda do Espírito Santo levaram as pessoas diretamente a Cristo. Esse é um importante fato a ser lembrado. O que aconteceu no cenáculo não foi uma experiência única, nem uma nota de rodapé da história. Os cristãos cheios do Espírito estabeleceram uma relação contínua com o Espírito Santo. Eles permaneceram sendo preenchidos. Quando Pedro foi chamado perante o Sinédrio, por causa da cura do mendigo, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando falou. Atos 4:7, 8. Não estamos falando no passado, mas no presente. Cheio, descreve o apóstolo naquele exato momento. Várias vezes, nas Escrituras, quando os seguidores de Cristo são retratados como cheios do Espírito, a referência é para um novo preenchimento, não para algo que aconteceu ontem ou no mês passado. Pedro estava tão cheio do Espírito no templo que teve autoridade sobre seus críticos. Sem medo, ele falou: autoridades e líderes do povo.
Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Atos 4, 8 ou 10. Você percebe que o poder do Espírito pode preenchê-lo de tal maneira que você não temerá absolutamente ninguém? É possível estabelecer tal comunhão com ele que mesmo dirigir-se ao líder de uma nação não causaria nenhuma apreensão. O Espírito levantará sua cabeça, alinhará seus ombros e lhe incutirá uma inesperada confiança. Quando viajei para o Vaticano, em Roma, para conhecer o Papa, pensei que ficaria nervoso. Contudo, isso não aconteceu porque eu estava concentrado em meu objetivo. E entre os líderes do Vaticano, senti fome pelas coisas do Espírito. Pedro, o poderoso. Pedro estava enfrentando mais do que os sacerdotes do templo. Estava, na verdade, confrontando o governo de Israel. De fato, na noite anterior, quando se dirigiu aos sacerdotes, ele e João foram jogados na prisão. No entanto, quando ele falou, as palavras foram cortantes. Disse-lhes que o Senhor era a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Atos 4 horas e 11. Foi uma citação direta do Salmo 1:8, 22. Era o mesmo Pedro que, poucas semanas antes, no mesmo lugar, perante as mesmas pessoas, tinha se intimidado diante de uma menina e negado seu mestre? Agora, aqui estava ele, cheio do Espírito, completamente destemido, desafiando os assassinos de Jesus. Não era mais Pedro, o fraco. Era Pedro, o poderoso. Que mudança o Espírito realizou! Tão grande foi essa comunhão com o Espírito Santo que Pedro desafiou Ananias diretamente. Ele disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Atos 5 horas e 3. As palavras de Pedro e as ações de Deus foram tão poderosas que grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. V 5. Sua proximidade. Posso falar a partir de minha experiência pessoal que chega um momento em que a comunhão do Espírito se torna tão real, tão profunda e tão grande que suas palavras e ações se conformam às palavras e ações dele. Quando você sabe, por exemplo, que ele foi entristecido, pode falar corajosamente em seu nome, sabendo que ele está fluindo em você a todo momento. Estará tão perto dele que acabará sentindo que foi ele quem respondeu o que você acabou de dizer. Acredito que está se aproximando o dia em que homens e mulheres de Deus se aproximarão tanto do Espírito de Deus que testemunharemos muito mais do que curas e milagres. Vamos testemunhar como o Espírito vai dispersar aqueles que ousarem enfrentá-lo. Nunca se esqueçam de Ananias. Ele caiu morto, Atos 5 horas e 5. E nunca se esqueçam de Geazi. Ele mentiu para Eliseu sobre os presentes que Naamã lhe trouxe. Naamã foi curado, mas o Espírito levou Eliseu a dizer: a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. 2 Reis 5 horas e 27. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus fez uma declaração muito poderosa quando disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E, com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. João 22.21-23. Isso deve ter sido um pensamento importante levado muito a sério pelos apóstolos. O rosto de um anjo Pedro estava tão perto do Espírito que falou aos seus acusadores: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5 horas e 32. O Espírito Santo possuiu Estevão de tal modo que, ao ser levado perante os sacerdotes, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Atos 6 horas e 15. Porém, veja as palavras que ele falou: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Atos 7 horas e 51. Por que ele disse isso? Por causa do que o preenchia, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. V 55.
A presença do Espírito se tornou tão poderosa na vida de Estevão que ele foi capaz de olhar para cima e ver a glória de Deus. Até assumiu as emoções e atributos do Espírito quando estava sendo apedrejado. Estevão disse: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Atos 7:60. Você pode imaginar tal reação? Ele não disse a Deus: julgue-os, mate-os, trucide-os. O Espírito Santo fez a diferença. Estou convencido de que há um ponto em seu relacionamento com o Espírito que a unção se torna pesada sobre você, sua presença tão perto de você, que é possível olhar para cima e ter uma visão de Deus. Ele se torna real a esse ponto. Saulo, durante sua dramática conversão, teve uma experiência única com o incrível poder do Espírito Santo. Como estava a caminho de Damasco, soltando ameaças assassinas contra os seguidores de Cristo, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:3-4. Ele estava trêmulo e atônito. Quem és tu, Senhor? Saulo perguntou. Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Atos 9:5-6. Os homens, viajando com Saulo, ficaram espantados e sem palavras. Saulo ficou cego por 3 dias por causa da experiência antes de Deus curá-lo e ele estar cheio do Espírito Santo. V 17. Novamente, o Espírito fez uma entrada poderosa. Transformou Saulo, o antagonista, em Paulo, o apóstolo. Na verdade, o efeito foi sentido por toda a terra. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 9:31. Só posso imaginar o que aconteceria se cada ministro na terra caísse prostrado e procurasse um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Que ressurgimento! Acredito que revolucionaria tanto o mundo das igrejas que santuários não conseguiriam acomodar todas as pessoas. Graças a Deus pelos pastores que estão vivos no Espírito, mas ouvi alguns ministros que, para ser honesto, serviriam melhor como agentes funerários. Uma comunhão contínua com o Espírito faz a diferença. As pessoas buscam por uma realidade que somente o Espírito Santo torna possível. Ele nunca para de trabalhar desde o momento do Pentecostes. O Espírito começou seu trabalho sobre a terra e nunca parou. Nunca! É incrível como ele interveio na vida de Pedro. Quando estava orando no telhado, Deus lhe deu uma visão e, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10:19-20. Os 3 homens sobre os quais o Espírito lhe falou foram enviados por Cornélio, um centurião temente a Deus, do regimento italiano. Ele também teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Atos 10:3-5. Porém não foi o anjo falando. Foi o Espírito Santo falando por meio do anjo. Lembra-se? O Espírito lhe disse: Eu os enviei. V 19:20. O Espírito Santo é uma pessoa ativa. Ele nunca para de operar. Mandará até um anjo para você, se for disso que você precisa. O que acontece na terra é realização do Espírito. Ele é o representante do Pai e do Filho. Na casa de Cornélio, Pedro pregou a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Atos 10:44. Os cristãos, que tinham vindo com ele, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. V 45:46. Nunca se esqueça de que a palavra vem em primeiro lugar. A mensagem de Cristo tem preeminência. O Evangelho é o fundamento para tudo que Deus Espírito Santo foi enviado a fazer. O Espírito está preocupado com sua vida, até mesmo com seu futuro. Ele quer guiá-lo, protegê-lo, até avisá-lo do que vai acontecer. Você pergunta:
O Espírito Santo pode profetizar sobre coisas que virão. Veja o que aconteceu quando Barnabé foi para a grande cidade de Antioquia. Quase 500.000 de pessoas viviam ali na época. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo pregaram para um grande número de pessoas naquela igreja enorme que não parava de crescer. Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Atos 11, 27, 29, era assim que o Espírito Santo estava perto de suas vidas diárias. Ele revelou a chegada de uma seca, permitindo-lhes, dessa forma, que estivessem preparados quando começasse a faltar comida. O Espírito é uma pessoa e está profundamente preocupado com os homens na terra. Ele sabe o que está acontecendo em sua vida e tem grande interesse por você. O espírito e o feiticeiro já não está na hora de permitir que o Espírito guie seus passos? Por que tentar planejar seu próprio percurso quando ele conhece cada centímetro da estrada à sua frente, cada curva perigosa, cada buraco? É o que os cristãos em Antioquia aprenderam. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, Atos 13:2. Responderam imediatamente, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, v4. Os discípulos estavam fazendo o trabalho do Pai, mas quem os enviou? Eles receberam instruções diretas do Espírito. E durante a jornada deles, o Espírito Santo nunca parou de trabalhar. Até lhes deu poder sobre um falso profeta. Elimas era um feiticeiro e mágico judeu. Ele tentou parar o que o poder de Deus estava fazendo em Chipre. Porém, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13:9, 10. Que acusação! De fato, o Espírito era tão forte em Paulo que ele contou ao feiticeiro que este ficaria cego. E ficou. Mas, como resultado direto, as pessoas começaram a se voltar para Cristo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, Atos 13:49. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, v 52. Você pode perguntar, eu deveria deixar o Espírito Santo tomar todas as decisões? Afinal, Deus não me deu uma mente. Claro que deu. Contudo, o que faz sentido para você também deve fazer sentido para o Espírito. O Conselho da Igreja em Jerusalém escreveu, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15:28. Quando estiver certo, será confirmado pelo Espírito Santo, e você saberá que direção tomar. A mensagem e o mensageiro, se o Espírito era tão necessário para Cristo, também deveria ser importante para você. Jesus nasceu do Espírito, foi ungido pelo Espírito, expulsou demônios pelo Espírito, recebeu sua plenitude pelo Espírito e realizou milagres pelo Espírito. E foi pelo Espírito Santo que ele ensinou, deu ordens, fortaleceu e governou a igreja, ofereceu-se na cruz e foi ressuscitado. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. O mesmo Espírito que foi essencial para a obra terrena de Cristo é necessário para você. Ele é indispensável. Sua experiência de salvação está baseada no Cristo, na cruz e na sua confissão. Porém, como você recebeu a realidade da sua regeneração? Como você sabia que seu coração tinha sido purificado? Isso, meu amigo, é obra do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que coloca a mensagem na sua alma. Não dá para encontrar palavras adequadas para descrever ou explicar isso, mas você sabe que é algo tão válido quanto a própria vida. Se aquela realidade é tão forte, tão profunda e tão pessoal, então quão real é quem entrega? É uma pergunta significativa. Quão real deve ser o mensageiro se a mensagem é tão real? O Espírito Santo anseia um relacionamento pessoal diário e contínuo com você. Ele quer fazer uma entrada poderosa, em sua vida.
Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de um toque do Espírito Santo hoje. Não se esqueça de seguir nosso canal Palavra que Transforma para continuar recebendo palavras que edificam, fortalecem e transformam sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.